Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema do episódio de hoje é como se apresentar em público. É um tema longo, é um tema denso, tem várias coisas que a gente precisa falar hoje, mas antes de falar isso, dois recados rápidos. O primeiro é grupo do WhatsApp, tá? Tem no link da bio, tem na descrição aqui, se você está assistindo pelo YouTube, Facebook. E outro recado é, dia 24 de março, nós teremos um encontro, tá? Será uma live, será um formato de live. Eu tô vendo se eu consigo fazer ao vivo ainda, não é certeza. Mas enfim, o evento vai rolar. É para você que quer dominar sua timidez, quer se apresentar em público sem medo, quer se expressar melhor, tá? É tudo isso. E vamos ao assunto do vídeo, que hoje vai ser um pouquinho longo, tá? Já tô preparando seu coraçãozinho aqui, ok? Primeira coisa, cara, falar em público. Falar em público é falar para uma ou mais pessoas, beleza? Pode ser para qualquer coisa. E quando você quer se apresentar em público, você quer falar sobre um determinado tema. Pode ser em qualquer ocasião, tá? As pessoas geralmente, elas acham que falar em público é só dar uma palestra. Não, pode ser dar uma palestra. Pode ser convidar a pessoa que você gosta para sair. Você fica tímido, você fica nervoso, tá? Pode ser gravar um vídeo, pode ser pedir um aumento, pode ser apresentar um TCC, pode ser apresentar um trabalho pro seu chefe, pode ser um projeto pro seu chefe, pode ser várias coisas, podem ser diversas coisas que vão te tornar, vão te trazer um estado de timidez, vão te trazer um estado de falta de expressão. Ok? E é importante você entender que pode ser para qualquer coisa nessa sua vida, coloca aí no seu coraçãozinho isso, tá? Coloca no seu coração que pode ser qualquer coisa. Apresentar em público é quando você está se expondo, você está expondo suas ideias, sua opinião, ou seu corpício mesmo. Você está ali para bater uma foto em tal lugar. Ah, vou bater uma foto ali naquele lugar ali. Ah, quando você vai bater uma foto naquele lugar, você fica tímido. Você fala assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas vão achar que eu sou blogueirinho? Será que elas vão achar que eu sou feio, que eu sou torto, que eu sou isso, aquilo? Tudo tem tudo que tem uma exposição traz esse receio, esse medo de você ser julgado, tá? E já falei um episódio inteiro sobre medo de ser julgado. Se você não assistiu, volta lá, assiste. Sei lá, um dos primeiros episódios. Hoje a gente tá no episódio 18, tá? Só pra você ter essa noção. Ok? Pode ser um pitch de vendas também, ó. Pitch de vendas. Aquele pitch rápido de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Pode ser vendas, tá? Uma venda comum mesmo. Você é vendedor e você precisa vender o seu trabalho, você precisa vender seu serviço. Pode ser liderança. Pode ser, cara, eu vou liderar uma equipe e eu preciso falar para essa equipe numa reunião um assunto muito importante. Isso pode te trazer uma certa timidez. Então, controlar a sua timidez e a sua expressão para que você consiga se apresentar ali é essencial. Eu vou dar dicas fáceis para você conseguir aplicar no teu dia a dia, tá? Para você falar em público sem medo. Relaxa, fica comigo aqui nesse vídeo que tem muita coisa massa aqui. Vamos lá. Por que é importante? Deixa eu colocar isso na sua cabeça primeiro. Por que é importante a gente aprender a se apresentar? Por que tem essa grande importância? E vamos lá. Para você falar em público, eu sempre vou defender a tese da preparação. A preparação, cara, ela é 80, 70% do jogo ganho. Você já entra em campo ganhando de 2-0, sabe? Então é só você controlar o placar. Então quando você se prepara, você traz segurança para o seu coraçãozinho, para o seu ser, você traz segurança para você mesmo na hora de você se apresentar em público. Se você não se preparou antes, você fica inseguro. É o exemplo que eu costumo dar da aranha, cara. Você tá ali e vê uma aranha marrom ali, ela tá pronta para te matar ali. Se você não deixar, ela vai morder você, vai te picar. O que acontece? Como que a gente tem segurança pra gente enfrentar aquela aranha? Na mão? Difícil. Não conheço ninguém que mata uma aranha na mão, que dá um tapa. Você conhece, Nora? Eu não. Outro dia eu fiz isso, mas é que tinha coberto por cima, né? Mas você não conhece, cara. É difícil. Não te dá segurança de você dar um tapa dar um soco na aranha. Ali você vai dar um soco na aranha. Não, pra você ter segurança pra enfrentar aquela aranha, o que você faz? Você pega uma ferramenta. Ok? Você vai pegar um chinelo, você vai pegar um porrete, uma bazuca, um lança-chamas, né, Nora? Pega alguma coisa pra você enfrentar a aranha, porque você precisa ter segurança. As técnicas para falar em público, a preparação para você falar em público é a mesma coisa. Isso vai te dar segurança para você se apresentar. Então você precisa ter na sua consciência que para você se apresentar, você precisa se preparar. Porque a preparação vai te dar segurança na hora de você se apresentar. Você vai ficar nervoso. É inevitável. Vai ficar nervoso. Se você já sabe que você vai ficar nervoso, por que Jesus, você não se prepara antes? Você sabe que você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, você vai ficar tímido, você vai perder controle da tua expressão. Por que você não se prepara antes? Então, coloca isso no seu coração
Vem comigo aqui que eu vou te passar detalhadamente o que você precisa fazer para você conseguir se destacar na sua apresentação. Não é só fazer uma apresentação. Fazer uma apresentação por apresentação, aquelas pessoas que são malucas, que olham para a piscina vazia, elas às vezes tem gente que tem coragem mesmo de pular na piscina vazia. Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para você, tá? Eu já fiz isso, já pulei na piscina vazia e corre muito risco de você se machucar. Tá? Não é só coragem que você precisa para falar em público, não. Existe técnica por trás. E eu vou te dar esse detalhamento desse passo a passo para você conseguir se apresentar em público com mais segurança, tá? Então vamos lá. Invista tempo, cara. É aquilo que eu sempre falei. Eu sempre falo aqui, sempre trago essa pergunta. Por que você deveria investir tempo ou dinheiro para você melhorar em falar em público, para você dominar sua ansiedade, sua timidez, sua expressão? Tempo. Vamos falar, vamos lá. Tempo. Por que você deveria investir tempo na sua preparação para você falar em público? Segurança é o primeiro ponto, tá? E outro ponto que às vezes é intangível é a paz de espírito na hora de você se apresentar. A apresentação em público não é natural. Não é natural o ser humano. Existe uma coisa intrínseca aqui no seu sistema límbico onde diz para você: não se exponha. Não se exponha. Exposição é sinal de risco. E tudo que o seu cérebro mais quer é ficar tranquilo na dele. Ele não gosta nem de gastar energia para você não correr risco. Então, imagina se apresentar, imagina se expor. Então, se você já sabe que a apresentação em público não é natural, por que você já não coloca na sua mente, opa, eu vou dedicar tempo para aprender a me preparar, vou dedicar tempo para afiar o machado, como costuma se dizer, para que quando você chegue na hora da apresentação, você tenha confiança, você tenha segurança e você consiga fazer uma apresentação onde não doa tanto. Porque eu já fiz apresentações onde eu queria fugir dali. E eu já controlava minha timidez, eu já controlava minha expressão, mas eu não tinha me preparado. Então a preparação, ela é fundamental para você curtir o processo, para você gostar daquilo que você está fazendo. E gostar daquilo que você está fazendo é o primeiro ponto para você se expor mais. Ah, Elisan, eu não gosto de me expor. Cara, pode não gostar, mas vai acontecer. Vai acontecer. Lembra do dia que a gente estava gravando lá, Nora? Foi essa semana aí, a gente estava gravando no armarinho, né? A Lucimara estava lá, tranquila, e ela foi falar com uma atendente. Sim. A atendente tem um nível de exposição, ela tá todo dia falando com pessoas novas, tá vendendo, tá auxiliando. Mas, cara, chegou uma mulher louca da cabeça, gravando, fazendo uma live. Então, o nível de exposição dessa mulher, por mais que ela tenha controlado ali, eu tô sempre aqui, falo com uma pessoa nova, com duas e tudo mais, chegou um momento onde ela tinha um outro desafio. E ninguém queria atender a Lucimara, né? Tava todo mundo fugindo lá. Todo mundo correndo pelas berolas, até que a Lucimara catou uma pelo braço e falou: vem aqui, me ajuda. Então, às vezes você não quer se expor e você já tem um nível de exposição. Só que a exposição vai chegar em você. Você não escolhe, tá? Se você escolhe, parabéns, você tem chance de você se preparar. Quando você não escolhe, você trabalha antecipadamente para que quando chegue uma exposição te pegue de surpresa, você, opa, já estou preparado. É aquilo que eu sempre falo, você nunca está pronto para eventuais situações, mas você está preparado. Pô, eu não tô pronto pra alguém aqui do lado chegar aqui e dar um grito. Pô, mas eu tô preparado. Se a pessoa gritar, eu dou uma atenção ali, vejo o que tá acontecendo. Mas eu tô preparado pra isso. Eu sei que isso pode acontecer. Então, se acontecer, não vai me gerar um nível gigante de ansiedade onde eu não saiba como lidar. Então, quando você vai se apresentar em público, existem diversos fatores que você não controla. E você olhar e mapear o maior... Cara, você tem que mapear. Mapeia os pontos que podem acontecer, coisas que podem acontecer. Sabe, é pegar um mapa mesmo, é mapear. O que pode acontecer? Ah, pode acabar a luz, fulano pode gritar, alguém pode discordar de mim, levantar no meio da minha apresentação, falar, não, isso não é mentira. Alguém pode me zoar, alguém pode isso, alguém pode aquilo. Então, existem várias coisas que podem acontecer e você precisa mapear. Então, a primeira dica para você guardar no seu coraçãozinho é mapeie as possíveis coisas que podem acontecer. Ok? Mapeie, tá bom? Vamos lá, gente. Tem muita coisa aqui pra gente falar. Se a gente não focar, vai ser aquele episódio de 90 minutos, né? Outra coisa, um benefício que vai te trazer muito, que eu falei sobre ele, mas é a paz de espírito, cara. E eu sempre falo, não tem como você comprar paz, né? Não, cara, pensa no teu sono. Você só sente falta dele quando de fato você tem dificuldade com ele. Se você tá dormindo bem, você não pensa muito no teu sono. Você fala, não, eu durmo bem, isso aqui. A mesma coisa é para necessidades fisiológicas. Pô, se você vai bem, de boa no banheiro, cara, você não sente necessidade disso. Agora, se você não vai, você tá lá travadaço, não consegue ir no banheiro, pô, você vai sentir falta disso. Então, coisas que nos tiram o sono, coisas que nos atrapalham, a gente
antes de sentir essa dificuldade, a gente não dá muito valor para ela. A gente só dá valor para quando a coisa pega mesmo, quando o bicho pega. Então, se eu tô falando para você, quando você estiver lá se expondo, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, a coisa que você mais vai querer é sair dali, se você não se preparou, prepara antes para que isso não aconteça, tá? Se prepare antes para que quando você for se expor, para que quando você estiver naquele momento de exposição, você curta o processo, te dê paz, você consiga performar mais. Porque quando você tem uma alta performance na sua exposição, você gosta do processo e você procura novas formas de se expor. E já falei, cara, cargos de liderança ganham mais, por exemplo. Ah, eu quero tirar um projeto do papel. Pô, provavelmente você vai ter que passar pelaquela barreira de o que as pessoas vão pensar sobre isso. Então, quantas vezes você já não deixou de fazer alguma coisa porque você tinha vergonha do que os outros estavam pensando? Porque você tinha vergonha ou tinha medo do que ia acontecer? Medo do novo. Vou trazer um episódio só sobre o medo do novo. Tá muito relacionado a falar em público, tá muito relacionado ao medo do julgamento. Então, quando quantas vezes Quantas vezes você já não deixou de fazer uma parada que você queria muito, tirar uma foto, fazer um stories? Não precisa ser uma coisa grandiosa, não. Salvar o planeta, não. Pode ser uma coisinha pequenininha sua. Você, cara, comprei um reloginho legal, eu quero tirar uma foto desse relógio. Você, pô, o que que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou, que eu tô sabe, que eu tô me achando demais, isso. Ou vão pensar, nossa senhora, o cara não paga nem a conta dele ali e tá comprando relógio. O que que as pessoas vão pensar sobre isso? Então, existem diversos fatores que a gente pode ter na nossa mente. É uma coisa pré-instalada mesmo. Se você não se preparar, ela vai acontecer na hora. E quando acontece, é aquilo que eu sempre falo. Quando você está tímido, você perde controle sobre a sua expressão. Perdendo o controle da sua expressão, você fica ainda mais tímido. E você perde ainda mais controle sobre a sua expressão. E vice-versa, cara, vai aumentar. Você vai ficar tímido, você vai perder controle da sua expressão, vai virar uma bola de neve, é capaz de você travar, é capaz de você chorar, é capaz de você tremer. E você nunca mais vai querer fazer aquela exposição. Você nunca mais vai querer ter aquele tipo de exposição. E pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Falar com uma pessoa que você gosta, gravar um vídeo, fazer uma entrevista de emprego, sei lá, gritar, correr na rua, fazer uma coisa que você gosta. Qualquer coisa que você precise se expor, corre o risco de você ser julgado e criar um trauma. Então eu falei sobre apresentação em público sem técnica. Apresentação, já tem um episódio inteiro sobre isso. Tá? O que acontece quando você se apresenta em público sem técnica? Assista aquele episódio se você ainda não se convenceu que você precisa trabalhar na sua preparação para a sua apresentação, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. O que acontece, né, se você não faz? O que acontece se você não se prepara? Aquilo que eu falei, você trava. E o processo pode ser doloroso. E o processo ser doloroso evita com que você volte a fazer. Pensa comigo, se você foi chamar alguém para sair, você ficou muito nervoso, muito ansioso, tomou um não, qualquer coisa que possa ter acontecido, cara, você dificilmente vai querer passar por aquela situação de novo daquela forma. Dificilmente. Então, você vai começar a evitar relacionamentos. A mesma coisa funciona, pô, fiz uma entrevista de emprego, fui muito mal, não é pra mim, eu não quero mais esse tipo de coisa, vou procurar outra forma de fazer. Ou fui vender, cara, vendas é um processo onde eu vou trazer um vídeo inteiro sobre isso. O Flávio Augusto fala muito sobre isso. Ele fala, as pessoas não gostam, não é que as pessoas não gostam de vender, as pessoas não gostam do não. Não gostam de ser rejeitadas, porque quando você vende, você fica feliz. Ó, vendi, uau, felicidade, né? Mas as pessoas não gostam do não, não gostam daquela, sabe, aquela vergonha que você tem de tomar um não e fica naquela situação desconfortável e tudo mais. Eu vou trazer um episódio só sobre vendas também, tá? Coloca aqui na descrição, nos comentários, diz aí pra mim qual tipo de conteúdo que você também quer ver por aqui. Eu tenho uma porrada de conteúdo para trazer para você, mas às vezes você tá com uma necessidade, tá com uma urgência, se tiver mais de uma pessoa pedindo aí, pode ser que eu, coloque ali na lista, sabe? Pule ela ali, enfim. Beleza? Super importante. Deixa eu tomar uma água antes. Como eu falei, eu já me apresentei várias vezes. Cara, eu me apresento há 12, 13 anos com consciência. Eu já me apresento. E tomar atitudes, escolher novos projetos, para mim se tornou fácil porque eu domino a minha timidez, domino minha expressão, minha ansiedade, domino tudo isso. Então, para eu falar em público é muito fácil, tá? É muito fácil mesmo. Para eu estar aqui falando com você é como se estivesse falando com um amigo. Já falei isso pro Guilherme essa semana, por exemplo. A gente estava falando sobre novos projetos e tudo mais para a escola e
a gente trouxe essa ideia de gravar mais conteúdo, fazer mais coisas lá. Então, sabe, você começa a mapear oportunidades que antes você não faria. Se eu fosse tímido, se eu tivesse uma grande dificuldade com a minha timidez, ou se eu não controlasse a minha expressão, provavelmente isso seria uma grande dor pra mim, sabe? Seria uma grande dor de eu me apresentar. Cara, vamos fazer mais vídeo? Vamos fazer mais isso? Vamos fazer mais aquilo? Então, você toma decisões baseadas no que você quer, nos seus objetivos, e não nas suas dores, não nos seus medos. Geralmente, quando a gente não domina nossa timidez, nossa ansiedade, nossa expressão, a gente toma decisões baseadas nisso, baseada no que as outras pessoas pensam. Pô, eu vou fazer isso, mas o que as pessoas vão pensar? Pô, eu vou fazer isso, mas o que... Não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, em primeiro lugar, e porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. É a mesma coisa que eu tô aqui. Hoje é domingo, carnaval. Não, hoje é domingo? Nossa senhora, hoje é domingo, carnaval, tô até perdido no tempo. Hoje é domingo, carnaval, tô com você aqui nesse mês de fevereiro. Esse já é o episódio 18, tá? Tô com você aqui todo dia de manhã. Então, não é uma dor. É tranquilo, cara, de verdade. Pra mim, eu tô assim, tô suave. A única coisa que eu preciso fazer, que realmente é uma dor pra mim, é separar um horário na minha agenda. Mas depois que eu separo o horário na minha agenda, putz, não é, o problema não é, você entende que o problema não é mais o que os outros vão pensar, o problema é como que eu vou organizar isso, como que eu me organizo para fazer isso. Então, se coloque, se imagine nessa posição, se imagine nesse momento onde você quer gravar um vídeo, onde você quer fazer uma coisa legal, onde você quer fazer tua apresentação, que é o tema desse episódio, e pode ser qualquer coisa, quando você quer falar sobre um determinado assunto, e você não pensa mais sobre o que as pessoas vão pensar sobre você. Você pensa em como você faz aquilo. Como que você tem aquele resultado. Como que você coloca em prática. Como que você chega em determinado momento. Como que você chega no ponto final. O ponto final é estar aqui gravando um vídeo para você. Esse é o ponto final. Mas como que eu chego até lá? Sabe? E não coloque em nenhum momento na equação o que as pessoas vão pensar. Coloque em como você vai fazer. Isso vai facilitar muito mais o seu processo, porque você já se imagina fazendo. E quando você já se imagina fazendo, você começa a desejar. E o desejo é o primeiro ponto para você ter atitude de dar o primeiro passo, tá? Então, você precisa fazer. Primeiro você faz, depois você vai melhorar. É aquilo que eu falo sempre. Primeiro você domina, tá? Primeiro você domina, para depois você melhorar, tá bom? Primeiro você domina e depois você melhora. Domina, depois melhora. Domina, depois melhora. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos para a parte prática. Vamos lá. Parte prática. Gente, aonde que as pessoas mais erram quando elas querem se apresentar em público? As pessoas mais erram no momento da preparação. É o primeiro ponto. Ou elas não se preparam, ou elas se preparam de forma errada. E provavelmente você está fazendo isso na sua vida. Você está se preparando de uma forma errada para você se apresentar. E é por isso que você fica tão tímido, é por isso que você fica tão nervoso, é por isso que você fica tão ansioso para sua apresentação, é por isso que você não performa tão bem, porque você trabalhou errado no começo, você trabalhou errado na sua preparação. E é aí que eu quero te dar várias dicas, é aí que eu quero realmente passar o macete, passar a receita do bolo. Sabe a receita do bolo? Você segue ela para não dar errado, porque alguém já fez. Eu já fiz isso, já ensinei para meus alunos têm feito isso e têm tido resultados que eu como professor nunca esperava. Então segue isso aqui, depois volta aqui nesse vídeo e comenta para mim como que está sendo para você essa preparação de uma forma diferente. Por quê? Vamos lá. Vamos para a parte fundamental. As pessoas, quando elas querem se apresentar, o que elas geralmente fazem? Eu vou deixar você pensar aí, 10 segundinhos. O que você faz quando você quer se apresentar em público? Por onde você começa a se preparar? Diz para mim. Aonde que é o ponto onde você quer mais se preparar? Diz aí. Eu posso apostar com você um bombom que você se prepara na técnica, que você se prepara no que você vai falar, nessa parte mais técnica, nessa parte mais teórica, sabe? O que eu vou falar sobre determinada coisa? Vamos colocar em exemplos palpáveis. Vamos colocar lá. Eu quero chamar alguém para sair. Quando você vai chamar alguém para sair, você se prepara no que você vai dizer para essa pessoa, não é mesmo? Você se prepara em como que você vai... Cara, vou chegar nela, vou falar isso, vou chegar nele, vou falar daquele jeito, ou vou esperar um momento onde ele tá sozinho, vou esperar um momento onde ele tá com um grupo, não sei. Tem gente que escolhe de qualquer forma. Geralmente é quando tá sozinho, né? Eu vou esperar aquele momento onde essa pessoa tá sozinha, eu chamo ela pro canto e faço isso. Ou eu vou
vou falar uma reunião, vou apresentar lá na minha reunião, e aí eu vou começar assim, vou começar assado, aí eu vou falar sobre isso, vou falar sobre os números da empresa, vou falar sobre esse novo projeto, ou vou gravar vídeo, vou gravar vídeo, vou falar sobre determinado assunto, vou falar sobre isso, sobre aquilo. As pessoas pensam no assunto. E se você está fazendo isso, tá tudo bem, porque é intuitivo você fazer dessa forma. E eu quero te passar uma nova forma, que é onde você trabalha, para que quando você for pensar no seu assunto, isso seja fácil para você, ok? E você vai trabalhar em outro aspecto agora. Aqui que está o segredo. E por favor, presta muita atenção nisso, para você conseguir assimilar, tá? Presta atenção. Quando você quer falar em público, o assunto ele é fundamental. Fundamental. Primeiro ponto, você tem que dominar o assunto. Beleza, entendi. Você tem que dominar o assunto que você quer falar. Você vai chegar na pessoa que você vai chamar para sair, você vai falar sobre um livro que você não leu? Você vai falar sobre um filme, uma série que você não viu? Não vai. Sobre uma música que você não gosta? Então você tem que dominar aquilo, ok? A mesma coisa significa para você fazer uma apresentação de TCC, para você fazer qualquer tipo de apresentação, cara. Apresentação em público é você se expor para uma ou para mais pessoas, tá? Primeiro ponto, você tem que entender do que você está falando. Beleza, isso te traz segurança. Segundo ponto, a preparação que você faz não é só técnica. A técnica, eu poderia dizer para você que é a última coisa que você faz. A primeira coisa que você faz é trabalhar sobre o quê? Você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. Você vai ficar ansioso. E quando você está ansioso, quando você está nervoso, quando você está tímido, você perde controle sobre a sua expressão. Então você tem que trabalhar em cima do quê? Antes de trabalhar em cima do assunto, você tem que trabalhar em cima da sua ansiedade, da sua timidez. Você trabalha em cima dela. Eu passo são diversos exercícios para você melhorar a sua timidez, para você dominar a sua timidez, para você dominar a sua ansiedade. Vou dar o exemplo lá da oficina de interpretação, que é o meu treinamento. Cara, quando eu passo para vocês, quando eu ensino, eu não começo ensinando na expressão. Eu não começo ensinando em como que você fala em público. Não, isso é depois. O assunto vem depois. Primeiro você tem que preparar o campo. Você não planta com o campo tudo sujo. Você não constrói uma casa quando tem tudo sujo, tá cheio de mato, tá isso, tá aquilo, tem pedra, tem um monte de coisa. Você ara o campo. E quando você trabalha na sua timidez e na sua ansiedade, você está arando o campo. Então, quando você trabalha dessa forma, fica mais fácil para você dominar a sua expressão. Sempre quando você está tímido, cara, é natural, você vai perder controle sobre a sua expressão. Deixa eu te dar um exemplo técnico, um exemplo mais prático para você. Você começou a falar e de repente você começou a travar numa palavra comum. Ah, não consigo falar paralelepípedo. Fica lá, ou dificilmente alguém vai falar paralelepípedo, né? Numa apresentação, mas a pessoa quer falar sobre Game of Thrones. Ela não consegue falar o jogo dos tronos lá. A Guerra dos Tronos. E isso vai te trazer uma ansiedade, porque você começa a travar e você começa a ficar, o que a pessoa tá pensando? Nossa, eu sou um idiota, sou um estúpido, sou isso, sou aquilo, tô gordo agora, tô feio, tô isso, tô aquilo. E você começa a ter mais ansiedade, você começa a ter mais timidez. E timidez e ansiedade é o que você pensa sobre o momento ou o que você pensa sobre a pessoa. Timidez é sobre a pessoa e ansiedade é muito sobre o momento. E você começa a perder o controle da tua expressão. Então, se você trava agora, você vai travar mais, e depois mais, e aí você não sabe o que você faz com a mão, e você fica fazendo esses gestos apaziguadores, né? Esses gestos que você fica tentando se consolar, você fica, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí você começa a suar, passa a mão no rosto, você fica se balançando, já não sabe o que fazer, e começa a perder o que você estava falando, perde a linha de raciocínio, e quando você viu, você já ficou ansioso demais. Você já perdeu o controle sobre essa expressão. E você só quer terminar aquela apresentação. Você só quer sair dali. Não importa mais o resultado. Não importa se a pessoa vai ou não sair com você. Não importa se você vai conseguir o sim do seu chefe ou o não dele. Não importa. Você só quer sair dali. Eu tenho certeza que você já passou por um momento assim. E você só passa por um momento assim quando você trabalha errado na sua forma de se apresentar. Você trabalha na preparação de uma forma errada. E tá tudo bem você trabalhar na sua preparação de uma forma errada. Mas você precisa entender que existe um caminho que é mais fácil, que é mais palpável, que você consegue ter mais resultado, que é quando você trabalha na sua preparação física e emocional. Que é quando você trabalha primeiramente na sua preparação emocional. Você sabe que você vai ficar nervoso. E existe uma forma física de você controlar o seu nervosismo. Existem várias formas, na verdade, tá? Uma delas é sobre a ansiedade, que eu sempre falo aqui, respiração. Existe respiração. Eu vou trazer uma outra que a gente utiliza muito no teatro, que é ponto de emoção. Tá? A gente trabalha muito, eu vou trazer um vídeo sobre isso.
E não é pra você ser ator, tá? Tira esse preconceito. É pra você usar no teu dia a dia, pra você chamar alguém pra sair, pra você performar melhor na sua reunião, pra você falar com pessoas que você nunca falou antes e sem ficar tímido, sem ficar ansioso, sem perder o controle da tua expressão. Pra você gravar um vídeo, pra qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ponto onde as pessoas mais erram. As pessoas erram na preparação. E eu quero te ensinar, quero te ajudar aqui hoje, como que você trabalha na preparação de forma correta, tá? Como que você faz isso, beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Por onde que a gente começa a se preparar? Por onde que a gente começa? Elisan, você falou pra mim que a preparação eu faço errado, tá? Mas como que é o jeito certo, então? Como que eu faço da maneira certa isso? Como que eu me preparo da forma correta? Vamos lá. Ansiedade, cara. Você vai trabalhar com exercícios de ansiedade, com exercícios para controlar a sua ansiedade, para você reduzir ela. Você já entendeu que você vai ficar nervoso no dia da sua apresentação. Você já entendeu que você vai ficar ansioso no dia da sua apresentação. Se você sabe que você vai ficar nervoso, que você vai ficar ansioso, você entra no campo dominando ela. Você não deixa para você só pensar nela no dia da apresentação. Eu falei 2, 3 episódios atrás, um vídeo inteiro sobre ansiedade. Acho que foi 2, 3, quando tava estourando aí esse assunto lá da Ucrânia e da Rússia. Então, é o que você tem controle. Você não fica pensando no que você não tem controle. A ansiedade é sobre aquilo que você tem controle. Você controla ela. Mas você não controla eventos externos. Você controla eventos internos. São coisas que acontecem dentro de você. Tem casos que são extremos? Tem casos de fobia social que é uma parada ou outra parada. Aí se você tem muita fobia social, se você fica aquela pessoa que morre de medo, que não consegue ir no mercado comprar um pão, procura ajuda profissional. Não é um vídeo que vai te tirar da situação, tá? Procura ajuda profissional, de verdade. Segue essa dica, ok? Se for pra você seguir a dica, segue essa, beleza? Mas eu tô falando com você que é uma pessoa comum, tá? Não significa que a outra não é uma pessoa comum, mas ela tem um sofrimento que não é comum. Não é tão comum você ficar morrendo de medo de ir lá comprar um pão, ok? Então procura uma ajuda profissional. Mas você consegue ir no mercado, você consegue falar com a sua família, você consegue isso, consegue aquilo, mas você fica tímido quando você vai se apresentar, você fica tímido quando você está num momento grande de exposição, esse vídeo é exatamente para você. Como que você trabalha? Primeiro você trabalha na sua ansiedade, ok? Você reduz a ansiedade. Você reduz ela antes dela virar um monstro lá na frente. Você vai trabalhar com técnicas. Primeira dica, volta e assiste o vídeo sobre ansiedade. Cara, tá passo a passo, eu não vou ficar falando sobre ansiedade aqui. Tá passo a passo para você lá. Passo a passo, tá mastigado como que você controla essa ansiedade. Tem técnica para você controlar antes e tem técnica para você controlar no momento que você tá ansioso. Naquele momento onde o pau tá quebrando mesmo, você tá morrendo de medo, você tá ali 1, 2 minutos para fazer a tua apresentação e você tá super nervoso, ok? Tem técnica lá, técnica prática para você fazer ele na hora, ok? Depois que você controla essa ansiedade, a gente vai para um ponto que é expressão. Nossa expressão, cara. Se você travar numa palavra comum, você vai ficar tímido. A ansiedade, por mais que você controle ela, se você travar na sua apresentação, se você travar com coisas... Ah, deu bug na hora que eu tava tentando explicar alguma coisa, não vinha a palavra, não vinha a palavra. Cara, isso vai te gerar mais ansiedade. Então trabalha com expressão. Cara, e expressão são 3 pontos. Voz. Ah, eu vou precisar falar alto no lugar ou não vou? Cara, tem muita gente, tipo a Nora. A Nora falha muito a voz dela. Porque ela não trabalha essa respiração. Parece que o marido dela não ensina ela esse tipo de coisa. Não é não, Nora? Ensina, né, Mas, né? Mas eu não coloco em prática. Então, quando você trabalha, quando tua voz trava, você tá falando, a tua voz trava, não te gera mais ansiedade? Gera. Não te gera mais Dá vergonha? Tipo um faniquito. Faniquito, tá aí a palavra correta. Faniquito. Quando você tá falando em público e a tua voz trava, te gera um faniquito. Seja lá o que for, faniquito. Tá? Ou outra coisa, quando você tá falando e você não lembra da palavra. Você tá falando e não lembra da palavra. O que acontece, Nora? Outro faniquito. Outro faniquito, tá aí. Então, voz é importante, ó. Tem várias coisas dentro da voz. Dicção. Dicção também, cara. Dicção, você vai falar uma coisa e você não consegue falar aquela palavra. Ah, eu tento umas 3 vezes, daí eu respiro e mudo pra outra. Muda pra outra. Então ela já tem técnica, já tem solução pra ela conseguir, mas isso gera ansiedade. De alguma forma ou outra gera, né, essa timidez, gera aquele nervosismo. Outra coisa, nosso corpo. O que a gente vai fazer com a mão? O que não faz com a mão? Cruzo a minha perna, não cruzo a minha perna, faço isso, faço aquilo. O que eu faço com o meu corpo? Outra coisa que vai te gerar ansiedade. Então você prepara isso. Você trabalha na preparação.
para quando acontecer, você está preparado para isso, para essa situação. Outra coisa, vocabulário, tá aí, a coisa que eu falei. Pô, não vem a palavra, ou não sei que tipo de entonação, dei entonação errada. Ixi, falta de interpretação, então você explica de uma forma e a pessoa não entendeu, o que acontece? Você vai tentar explicar da mesma forma que você explicou? É você ser cabeça dura, né? Você vai gerar faniquito na pessoa que tá assistindo, não é não? Uhum. Você vai, que tá consumindo aquele conteúdo que você tá falando. Pode ser qualquer coisa, pode ser chamar alguém para sair de novo, qualquer coisa mesmo, tá? Então, você vai trabalhar. Vamos lá, vamos pro resumão aqui então. Vamos pro resumão. Antes, meu querido, antes de você trabalhar só no assunto que você vai falar, que é isso que você erra sempre, você vai trabalhar na sua preparação espiritual do seu corpo, tá? Você vai trabalhar na sua preparação psicológica mesmo. E você vai trabalhar na sua preparação de respiração. Então você vai trabalhar a ansiedade, você vai trabalhar a sua timidez. Depois que você trabalha a sua ansiedade, sua timidez, você vai para onde? Expressão, que você vai trabalhar a sua voz, você vai trabalhar seu vocabulário e você vai trabalhar o seu corpo, ok? Aqui no canal, no perfil, existem diversos vídeos, tá? Centenas eu poderia falar sobre técnicas de como que você domina cada coisinha. É um aspecto, é um assunto muito grande para você querer fazer em 30 minutos, para você querer, nossa, eu sou o master agora, eu consigo fazer uma super mega apresentação, ok? Você precisa ter um passo a passo, você precisa ter essas dicas, onde você, como que eu faço para dominar a minha expressão vocal dentro de dicção? Nossa, olha, você entrou na expressão, você entrou na voz, e agora dentro da voz você tem dicção, você tem tom de voz, você tem altura, você tem projeção da sua voz, tá? Você tem respiração, tem como você aquecer, tem um monte de coisa. Então, procura vídeo aí que vai te ajudar. Mas saiba, vamos lá, saiba, você trabalha primeiro na sua preparação da sua timidez, da sua ansiedade, para depois você trabalhar na sua expressão, para depois você trabalhar na caceta do que você vai falar, tá? Depois você faz isso. Deixa para você fazer por último. O que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Como que é o tema? Porque depois disso você já tem segurança sobre como que você vai falar, sobre a entonação que você pode usar, sobre as pausas, sobre os exemplos que você pode usar. Então são diversas coisas, é preparação. E eu tenho vídeo só sobre isso, sobre como você preparar. São dicas para você preparar o teu script, são dicas para você preparar a tua apresentação em público, ok? Então hoje foi específico sobre isso, sobre como você trabalha na preparação para você falar em público. E a preparação não envolve só o tema que você vai falar, tá? Não envolve isso. É importante você dominar isso, mas não envolve só isso, ok? Gente, muito obrigado. Amanhã estaremos aqui novamente, 9 horas da manhã, então pelo perfil do Instagram, Elis_JR, ok? Entra lá, tem várias dicas aqui no perfil. Lembrando que no dia 24 de março nós temos o nosso encontro, ok? Já anota na sua agenda, vai aqui embaixo, aqui tem um link aqui embaixo, já entra nesse link, preenche seu e-mail lá para você ser avisado, para você não esquecer. Eu sei que a vida acontece e a gente esquece, ok? Ou vai lá no link da bio, beleza? Bio, meu perfil, clica no meu perfil, tem um link lá, você entra naquele link, ok? Gente, um beijo, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.